Olá, Otakus e Otomis. Hoje nós vamos investigar mais ou menos o que pode ter acontecido com a mãe do Asta, o que foi que aconteceu e por que ela estava ferida, o que estava acontecendo ali. A gente conseguiu poucas coisas, literalmente poucas coisas, mas eu consegui algumas coisas bem interessantes, tentando me aprofundar a fundo nas possíveis coisas teóricas, tá ligado? Então, se você for novo, se inscreve no canal para dar aquele apoio moral e é isso aí. Eu quero chegar a 100 mil inscritos até 4 de julho. Será que é possível isso? Será que eu consigo marcar essa marca, velho? Marcar essa marca? Ô, louco. Mas, de qualquer forma, será que eu consigo, velho? Então me ajuda aí de verdade, se inscreve no canal para dar aquele apoio moral e é isso aí. Ah, não deixe do like também. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, galera, nesses últimos capítulos que tem passado por aí, no penúltimo aí, apareceu a mãe do Asta, a gente viu que ela tava toda machucada. Eu fiz um vídeo anterior comentando, descartando todas as teorias que poderia acontecer com ela. Veja o vídeo se você ainda não viu. E, cara, eu fiz um bloco. O que poderia ter acontecido? Porque, obviamente, se eu fiz um vídeo falando todas as teorias que poderia não ser impossível, ou não ser possível, porque muita gente fez coisa muito viajada, mas alguns fizeram coisas viajadas da hora. Eu peguei e falei, cara, pode ser, né, que seja difícil, mas com a mente viajada a gente consegue botar mais teorias viajadas, então bora lá. Minha primeira teoria, que pra mim é uma das minhas favoritas, é que ela utilizou magia proibida. Primeiro vamos a essas observações. Eu quero que vocês entendam a seguinte coisa. Existe a probabilidade a mãe do Asta também é de Spades. E ela tem uma roupa que lembra claramente uma aldeã. E outra, como eu já comentei no vídeo passado, é muito interessante a gente observar que a gente só vê vilas pegando fogo. Nenhuma vez o Yuki Tabata coloca castelos pegando, apenas castelos quebrando, desmoronando, mas nada de pegar fogo. Eu acho que é importante o destaque que a gente tem em vilas pegando fogo, que não são poucas. Clover, então vocês conseguem ver. Eu acho que eu destaquei isso. É claro que não é algo que a gente deve levar altamente em consideração, mas a gente pega e coloca lá. Mas aí o que me faz pensar nisso? Se ela fosse de Spades, seria muito fácil ela ter acesso a magias proibidas, mas pelo fato de ser proibidas, os cidadãos não utilizam, porque pelo menos alguns cidadãos conseguem ser inteligentes, não fazer merda. E a partir de todo aquele ataque que tava tendo, da triade e tudo, ela poderia ter utilizado uma magia proibida para proteger sim o seu filho. Mas eu acho que algo que vale ainda mais de sua observação é que quando eu tava redesenhando ela, eu observei uma coisa, galera. Ela está claramente com um capuz. Ela tá com aquelas roupas, sabe? Quando você sai na noturna, escondido, fazendo alguma coisa que não deveria. Então, praticamente isso. Ela tava querendo se disfarçar, se esconder. Sim, eu notei isso pelos trajes, o módulo do cabelo, como é que ela tava. E ela parecia, tava direitinho ali. Olhem isso aí, vocês podem confirmar. Vejam a opinião de vocês, se vocês não acham que parece um capuz. Eu tenho certeza que é. E cara, ela poderia estar se escondendo porque ela estava fazendo algo errado, algo do tipo. Ela poderia estar fugindo de algo que não seria nem um pouco diferente. A gente viu muitas imagens de pessoas fugindo com capuz lá no negócio de Spades quando estava sendo atacado. E eu acho que essa é uma observação, né, muito interessante, que é que ela não estava fazendo nada de maneira legal ou ela estava fugindo. Yeah! A gente conseguiu algo ou não? Só que então a teoria é uma teoria plana, porque fala que ela teve acesso à magia proibida, ela sabia como utilizar e isso fez ela salvar o Asta. Só que isso não responde a qual seria o castigo dela, porque embora a magia fosse para proteger o Asta, o castigo ainda seria dela, não do Asta. Então acaba tudo ficando meio sem sentido e é por isso que essa teoria é uma das minhas favoritas, porque ela dá mais motivos de expansão em magia em um mundo do Yuki Tabata. No entanto, ela não responde uma pergunta e ainda deixa a gente com um bocado de coisa, não é nenhuma coisa na nossa mente, dúvidas, mas ela ainda assim é uma das minhas favoritas. Então a gente chega no segundo ponto, que é o mais interessante. Esse sem dúvidas é o meu favorito, vocês podem falar o que quiser, é o meu favorito. Meus amigos, a mãe do Asta pode até ser de Spades, não importa qual é o reino que ela seja, a questão é que ela não é da mesma linha temporal que o Yuno, do Yuno bebê, não é da mesma linha temporal em que a Triade foi atacada.
Opa! Como assim? Como assim, meus jovens? O que tá acontecendo? Existe uma provável, a gente já viu que existe magia de tempo, essas coisas, é bem interessante. E como eu já tinha dado um resuminho lá no meu último vídeo, quem não viu vai lá ver. Agora a gente pode ver que, como existe magia de tempo, existe essas coisas, pode ser que a nossa queridinha mãe do Asta tivesse feito uma magia atemporal para que pudesse proteger o seu filho. Mas existe outra coisa que a gente tem que levar em conta. Essa magia não é uma magia proibida. Por ela ser atemporal, seria uma magia que a mãe do Asta conhece. Não é uma magia proibida, ela pode utilizar. Mas como ela exatamente funcionaria? Esse é um ponto que jamais, ou pelo menos ninguém, consegue responder. Essa é a parte onde as hipóteses não se conectam. Porque como ela conseguiria? E como o Asta pararia lá? Mas eu acho que por hora o foco é entender por que ela faria. É interessante a gente observar que ela fala, meu querido filho. Ela claramente está morrendo, ela está com capuz. Então nesse momento ela utiliza alguma coisa para que pudesse proteger o seu querido filho. Eu acho que é algo que deve levar em consideração. E seja, uma magia temporal poderia corresponder com isso, com meu querido filho. Não estou querendo dizer que corresponde a uma frase, estou querendo dizer que faria sentido. Ela não saberia o que aconteceria nem nada, mas isso é uma teoria muito plana também. Quer dizer, ela não é plana, ela é a mais hipotética de todas e é a mais viajada de todas. E isso me faz pensar, putz, que merda. No entanto, a gente tem uma outra teoria que a gente vem para essa última aqui, que essa aqui tem um sentido maior, porque essa aqui eu busquei saber mais, eu fui vendo os detalhes e tudo, e sem falar que ela se encaixa com... não é do mesmo linha temporal e também na magia proibida. E as outras que eu comentei com vocês, sendo bem sincero, elas são muito legais na minha opinião, eu gosto muito delas. Só que essa de a mãe do Asta fez um pacto realmente se encaixa perfeitamente nisso. Como explicar a situação? Bora lá. A mãe do Asta é de Spades, ela tem acesso a magia proibidas, ela não é uma mulher qualquer. E como eu posso dizer que ela não é uma mulher qualquer? Eu vou dizer, pra começar, a mãe do Asta não é uma plebeia. Ela pode ser classe média, ela pode ser até mesmo uma nobre ou realeza, mas ela não é uma plebeia. Eu sei que até lá pra trás eu tava falando que ela é uma plebeia e tal. Só que então, galera, essa teoria aqui desmente tudo que eu já te falei, porque eram de outras teorias, então eu quero que você preste atenção nessa. Se a mãe do Asta não é uma plebeia, ela pode ser classe média, mas classe média ou não, eles não se importam muito na hora de fugir, eles apenas fogem. Mas então vem a teoria. A mãe do Asta é uma nobre, ela é da realeza. JN, o que te faz pensar é isso, é exatamente o capuz. Ela tá utilizando... Por que ela tá utilizando o capuz? Até onde eu sei, a única coisa que a Triade Negra tinha que cumprir com acesso... acesso não, ele tinha que cumprir de maneira 100% funcional era destruir a família real. Então, a família real claramente não ia sair por aí de boa. Eles teriam que utilizar capuz. Isso faz a gente lembrar que tinha vários soldados que utilizavam capuz na hora da fuga e tudo para proteger o príncipe Yuno. Mas aí vem a pergunta, quem é o Asta? O que ele é? Será que ele é só um nobre simples? Mas o que ele é, mano? Na moral, essa é uma pergunta interessante. Então a gente vê que a mãe do Asta, ela está morrendo. Ela fala, meu querido filho, eu estou morrendo. E se ela fosse da família real, ela teria literalmente acesso a qualquer tipo de magia, a qualquer tipo de conteúdo ela poderia estudar. Principalmente sendo de Spades, onde lá informação é um tesouro livre para todos. Mano, nesse momento a gente se encaixa que ela poderia ter feito um pacto. Como sendo da família real, ela teria mana suficiente para conseguir ativar uma magia proibida de alto e bom nível, ativando uma em que fosse de um demônio, seja um demônio de baixo nível ou nível alto. Esse demônio seria aquele que habitaria dentro do Asta e também seria aquele que iria fazê-lo ficar próximo do príncipe Yuno, aquele que iria proteger o Asta e que ficaria lá. E tudo isso faria sentido, afinal de contas, o demônio do Asta é aquele que mais conhece ele. Pimbom! O que vocês acham disso? Isso se encaixa perfeitamente. Em outras palavras,
A mãe do Asta teria utilizado a magia proibida e ao usar a magia proibida, escapando de todos, ela tava de capuz, né, que ela era realeza, ela utilizou, foi atingida por alguma coisa, ela deveria estar morrendo e aproveitou para utilizar todo tipo de mana para fazer essa magia proibida. O demônio habitaria o corpo do Asta para que ele pudesse mantê-lo seguro e assim continuaria como seu companheiro. Esse foi o preço da vida da mãe de Asta, ou talvez o pouco da vida que sobrou. Mas de qualquer forma, eu acho que essa de todas as teorias, ela junta todas elas, porque ela também é uma teoria atemporal de certo modo, e uma magia proibida, e ela encaixa todo mundo. Mas de qualquer forma, o que vocês acham sobre isso? Qual é a opinião de vocês? Eu tô muito ansioso para ler os comentários e comentem boas teorias aí, porque é assim que é a graça de tudo. De qualquer forma, se você chegou aqui, muito obrigado por assistir. Dá um up nos comentários se tu chegou até aqui, só pra eu ter certeza, tô zoando. Mas de qualquer forma, me ajuda aí, compartilha esse vídeo com suas amigas. A edição do celular dá muito trabalho de verdade e eu quero muito poder melhorar. Só que se os vídeos não compensam, tipo, eu não ganho muita coisa pra fazer isso, então eu quero poder, sabe, viver disso aqui. Eu amo fazer isso aqui, então se puder ajudar, ficaria muito feliz. Compartilhe o vídeo com seus amigos, se o celular dá trabalho, bababi, papapá. E é isso aí, cara. Dá o like aí também, né? Você deu like? Deu like? Se tu não gostou, também dá o dislike. É isso aí que eu quero. Só faz um dos dois. Então, de qualquer forma, muito obrigado por assistir. Fiquem com Deus e tchau! Pão de batata.